porque é um tema que é bem recorrente e é importante vocês saberem. Então, vamos começar definindo calor. No passado, os físicos acreditavam que o calor era um fluido, era uma espécie de fluido. Fluido é uma coisa líquida ou gasosa, viu? Que passava de um corpo para outro. Ele ficou conhecido como teoria do calórico. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver, o calor não tem nada a ver com fluido. O calor é uma forma de energia, é uma forma de energia que está passando dos corpos, entre os corpos. Então, corpos trocam calor, né? Então, quando eu toco, quando eu seguro um objeto, minha mão troca calor com esse objeto, sob determinadas condições que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu posso fisicamente definir calor como sendo o quê? Quando eu perguntar o que é calor daqui para frente, calor é energia térmica em trânsito, em movimento, que vai passar espontaneamente dos corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. Então, essa é a definição de calor. Observe, energia em movimento. Quando eu digo em movimento, então existe uma forma de energia. E o fogo, o que é? Já que o fogo não tem massa e ele é energia, o fogo não é energia, mas ele transmite energia. Beleza? Ele transfere energia na forma de calor. Se é uma energia que está em movimento, então a expressão ter calor perde o sentido. Você não pode ter calor, já que calor é energia que está em movimento. Então, o que acontece? Você vai ter sensações, você vai sentir calor ou você vai sentir frio. São sensações térmicas. Agora, dizer eu estou com calor ou eu estou com frio são expressões que, do ponto de vista físico, estão erradas. Por que estão erradas? Porque calor é energia que está se movimentando, está passando de um corpo para outro. E como é que esse calor passa de um corpo para outro? Ele passa sempre nessa ordem, pessoal, ó, do de maior temperatura, ó, do de maior temperatura para o de menor temperatura. Se a gente fosse usar uma linguagem popular, seria como? Seria do mais quente para o mais frio. Sempre. Tá claro isso, galera? Então, às vezes a gente diz assim, ó, a noite está muito fria. Na realidade, a noite não está fria, ela está numa baixa temperatura e seu corpo, por perder calor para o ambiente, vai lhe dar a sensação térmica de frio. Então, por exemplo, deixa eu só ilustrar aqui uma situação para ver se fica claro aqui para os outros. Vamos supor que eu tenho esse corpo aqui, vamos supor de corpo, eu vou chamar isso aqui de corpo A. Vou chamar isso aqui de corpo A. Eu vou colocar aqui um outro corpo. Sim, galera, então voltando aqui, esse outro corpo eu vou chamar de corpo B, viu? Vamos admitir, por hipótese, que aqui a temperatura do corpo A seja, vamos supor, 20 graus Celsius. Eu vou usar aqui a escala Celsius, porque é a mais comum, depois a gente vai ver que tem outras escalas. E vamos admitir que o corpo B esteja a uma temperatura de 40 graus Celsius. Se você fizer o contato do corpo A com o corpo B, se o corpo A entrar em contato com o corpo B, vai haver ou não fluxo de calor? A pergunta que eu estou fazendo agora a vocês. Se o A encostar em B, haverá ou não fluxo de calor entre eles? Sim ou não? Haverá fluxo de calor sempre que as temperaturas forem o quê? Ó, diferentes. Sempre que as temperaturas forem diferentes, haverá fluxo de calor. Então, nesse caso hipotético, haverá sim, como a maioria de vocês respondeu, haverá sim fluxo de calor. E a outra pergunta que eu faço a vocês é, o calor vai fluir de quem para quem? De A para B ou de B para A? Para A, galera, vocês estão bem, viu? Gostando de ver. Além de participando bem, estão prestando bem atenção. Até mesmo, é muito comum a gente fazer o quê, às vezes, quando você está em dias frios? A gente fala o quê? Às vezes atrita as mãos, esfrega as mãos, né? E às vezes coloca a mão no rosto. Já fizeram isso alguma vez? Né? Aqui esfrega a mão uma na outra e coloca no rosto. Porque quando você atrita a mão, você aquece a mão. Quando você toca no rosto, haverá uma passagem, um fluxo de calor. E esse fluxo de calor, neste exemplo hipotético, ele vai ocorrer de B para A. Detalhe, não se esqueçam.
frio e calor são sensações térmicas que temos quando perdemos ou ganhamos calor. Quando um corpo perde calor, você tem a sensação de frio. Então, sempre nas noites frias, é porque o seu corpo está perdendo calor. E nos dias quentes, é porque seu corpo está absorvendo calor. Beleza? Então, na noite fria, você usa um cobertor de lã. Por quê? Porque o cobertor de lã vai aquecer o seu corpo? Não, o cobertor de lã não aquece ninguém. Se fosse assim, ele era um aquecedor. O cobertor de lã, ele impede que seu corpo perca calor para o ambiente. Aí vai diminuir a sensação de frio. A febre, porque a pessoa sente frio, sendo que o corpo... Aí, filho, eu ia fazer esse comentário agora, Alessandra, parece que você adivinhou meus pensamentos. Por que sente frio quando está com febre, hein? Você já poderia me dar a resposta com base no que eu expliquei agora. Porque está perdendo calor. Toda vez que você estiver com frio é porque você está perdendo calor. A temperatura do seu corpo, quando você está com febre, ela beira os 40 graus Celsius. A temperatura ambiente chega a 30, então seu corpo vai perder calor. Aí você vai sentir frio. Enquanto você estiver perdendo calor, sua sensação térmica é de frio. Tanto é que, veja, que física maravilhosa. A mãe da gente, ela é física por natureza. Ó, física maravilhosa. Vocês não sabiam, mas a mãe da gente é a maior física que pode existir na natureza. Ela recomenda logo duas coisas. Primeiro, antigamente minha mãe fazia o seguinte: tome um chá e se enrole. A gente tomava um chá, geralmente um chá de eucalipto, alho e limão, tomava ele ainda morno, de preferência ainda um pouco quente, depois deitava e se enrolava todinho. Por quê? Veja bem como a nossa mãe era sábia. Aprendeu com a física. Que física linda, né? Porque quando você toma o chá, você aquece o corpo e facilita o quê? A transpiração. Né? Quando você facilita a transpiração, o que é o suor da biologia? Ó, já estamos em biologia, estava em medicina, vamos para a biologia. Que física maravilhosa, hein? Então, o que é o suor da biologia? O suor ele é um regulador térmico. Quando você transpira, o seu suor em contato com a pele vai roubar calor da pele e baixar a temperatura. Fácil, mais prático. Toma um banho. A água em contato com a pele rouba calor da pele, diminui a temperatura, e aí, tanto é quando você está com febre, que você toma um banho, que sai do banheiro, a sua sensação é que a febre foi embora. Porque em dias nublados, a umidade relativa do ar é muito alta. Ó, já vamos para a climatologia. Ó, física maravilhosa, tá vendo? Então, veja, o que acontece é que em dias nublados, a umidade relativa do ar está muito alta, e essa umidade dificulta a transpiração. Como eu disse anteriormente, qual é a finalidade do suor? Regular a nossa temperatura. Se a transpiração é dificultada, você não vai suar. Se você não sua, você tem aquela sensação de calor intenso. É o famoso dia abafado. Então, vejamos. O que fisicamente é a temperatura? A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Por exemplo, vou definir logo aqui. Ó. Bom, galera, então temperatura. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, o corpo tem molécula? Tem. Então, ele vai ter temperatura. Então, eu dizer, eu estou com a temperatura de 36 graus Celsius. Está errado fisicamente? Não. Está correto. Então, temperatura eu posso ter, mas calor, não. Viu como os conceitos físicos são distintos? E veja que tem a ver com o grau de agitação, ou seja, é muito comum você encontrar outros livros didáticos, até outros professores, eles vão dizer assim, ó, é a medida da energia cinética média das moléculas de um corpo. Essa é outra definição. E por isso é importante vocês saberem o conceito de energia cinética. Olha, essa é outra definição para temperatura, uma outra definição física. E ela está correta também, assim como a anterior. É só uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Se eu voltar para esse exemplo aqui em cima, ó, aqui em cima onde eu estou passando laser. Corpo A e corpo B. Em qual deles as moléculas estão mais agitadas? Em qual deles as moléculas estão mais agitadas? E por que, para quem não está entendendo direito, por que que os meninos, por que todos vocês aí marcaram B? Porque a temperatura está maior. Como temperatura é medida do grau de agitação das moléculas, então B, por ter uma temperatura maior, também terá suas moléculas mais agitadas. Equilíbrio térmico. Pessoal, vocês viram que nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, o calor está fluindo
de B para A, e vocês já concluíram que vai fluir de B para A, porque B tem uma temperatura maior. Mas vocês concordam que o B está perdendo calor. Se ele está perdendo calor, o que acontece com a sensação térmica dele? Perde calor, o quê? Sensação de frio, a temperatura dele vai baixar, vai diminuir. Esse aqui vai ganhar calor, ó. Esse aqui vai ganhar calor. Se ele vai ganhar calor, então a temperatura dele vai aumentar. Então vocês concordam que vai chegar um momento em que a temperatura desse aqui baixar, a temperatura desse aqui vai subir, vai chegar então um momento em que as temperaturas vão ficar iguais. Quando isso acontece, o fluxo de calor cessa, deixa de haver fluxo de calor. Acontece o que nós chamamos de equilíbrio térmico, quando não há fluxo de calor em virtude de que as temperaturas dos corpos vão estar iguais, quando eles estão a uma mesma temperatura. Ora, galera, isso significa, então, que não haverá fluxo de calor, não haverá passagem de calor entre os corpos. Mas deixa eu fazer um experimento com vocês, para vocês terem bastante cuidado com as sensações térmicas que nos rodeiam, certo? Deixa eu só fazer um experimento mental. Mental não, dá para vocês fazerem até na casa de vocês aí, ó. Quando você tem um ambiente fechado, naturalmente, os corpos tendem ao equilíbrio térmico. Se você pegar, por exemplo, um copo de alumínio com água gelada e um copo de vidro e tocar nos dois, você vai ter a nítida sensação de que o alumínio está mais gelado do que o copo de vidro. E por que isso acontece? Isso acontece porque existe o que nós chamamos de bons condutores térmicos e isolantes térmicos. Os bons condutores térmicos são aqueles que facilitam as trocas de calor. Neste exemplo do copo de alumínio e do copo de vidro, embora os dois estejam à mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico, a sensação que eu tenho é que o alumínio está mais gelado. Olha aí que coisa interessante. Vocês já prestaram atenção que tem gente que diz assim, eu prefiro beber água gelada em copo de alumínio. Já prestaram atenção que tem gente que diz isso? Isso tem uma explicação física. E sabe qual é a explicação física? É que o alumínio, quando toca os nossos lábios, ele é um condutor térmico. Quando toca os nossos lábios, ele vai roubar calor dos nossos lábios mais rápido. Como rouba calor mais rápido, se eu estou perdendo calor, qual é a sensação que eu tenho, meu amigo Filipão? A sensação que eu tenho é que está frio. Mas os nossos pais também eram bons físicos. Seus avós, os meus avós, eram físicos por natureza. Eles, trabalhando no campo, levavam uma moringa. Uma moringa é um pequeno pote de barro, ou então uma vasilhazinha com água. E o que eles faziam para manter aquela água um pouco fria por mais tempo? Olha o conhecimento físico dessas pessoas, como é maravilhosa a física. Eles pegavam e enrolavam em panos embebidos em água. Olha aí, que física maravilhosa. Mas isso funciona? Funciona, porque o pano embebido em água, ele vai dificultar as trocas de calor entre o recipiente e o ambiente. Aí a água dentro do recipiente se mantém gelada ou fria por mais tempo. Da mesma forma que antigamente, sem ter geladeira, as pessoas não tomavam água quente, tomavam água fria. Que física linda. O que elas usavam então em casa? Quem já foi na casa do sítio, lá na casa lá do avô, da avó, já viu lá no cantinho o famoso pote de barro, porque o pote de barro, o barro ele é poroso, ele tem pequenos poros ou pequenas aberturas, tanto é que quando você coloca água, ele tende a ficar como se fosse suado. Se você conversar com sua avó, vocês são muito jovens. Então, veja, o pote também de barro funciona desse jeito, ele tem a parte porosa, tanto é que sua avó, seu avô, ele vai dizer assim, o pote, lá em casa tinha um pote bom, a gente botava, ele ficava suado. Quando o pote ficava suado, é porque os poros eram acumulados água, essa água acumulada nos poros perdia calor para o ambiente, mas tinha que roubar calor de um outro lugar. Ela roubava calor da água que ficou dentro do pote. Como a água dentro do pote perdia calor, a temperatura dela, baixava. E aí a água ficava fria. Física linda, né? Então, entendam. Outra coisa, esses três conceitos têm que estar na cabeça de vocês. Essa aula tem que ter esse objetivo. Vocês saibam desses três conceitos na ponta da língua. Aí eu peguei essa questãozinha lá do livro didático de vocês. Olha o que ele diz aí, ó. Em uma praia, um banhista fez o seguinte comentário. Vou ver se vocês prestaram atenção ao que eu expliquei até agora. Estou com muito calor, vou tomar um banho de mar. Você acha que, do ponto de vista da física, ele cometeu um equívoco? O equívoco dele
para todos os demais. É quando ele diz aqui, ó, eu estou com calor. Você não está com calor, né? Ninguém está com calor. Você sente calor, né? Então a justificativa é essa. Ele cometeu sim um equívoco, pois não se pode ter calor, né? Calor é uma sensação térmica. Lá no conceito de dinâmica de força, eu acredito que vocês viram isso, certo? Se não viram essa parte, eu tenho um vídeo no YouTube sobre as leis de Newton. Vá lá no meu canal e assista lá. Procura a playlist dinâmica e tem lá leis de Newton. Assista lá que eu trato desses conceitos que serão fundamentais para vocês, né? Então, força você não pode ter. Agora, já sabemos que temperatura e calor são diferentes. O que nos interessa aqui é a termometria, viu? É a termometria, que é a parte da termologia que vai estudar a temperatura. Bom, então, como o nosso tempo já acabou, pessoal, a gente essa outra parte fica para a nossa próxima aula, com essa mesma vibração, para a gente levar um ano com menos danos, menos percas, tá bom? Eu peço desculpas por qualquer falha,